O desenho Marcha e o Urso é um desenho diabólico? Veja só comigo esse Um testemunho. desenho Marcha e Urso. Que ela muita gente assiste. amava assistir esse Marcha e Urso. Inclusive, a festinha dela de 1 aninho foi de Marcha e Urso, porque era ela doida nesse Marcha e Urso. E aí, uma certa feita, ela começou a acordar de madrugada chorando. Ela chorava. Ela chega a se estremecia, assim, chorava. Eu ia pegar nela, ela grudava em mim, assim, sabe? E ficava querendo me rasgar. E aí eu abraçava ela ficava me tirando, assim, se esquivando de mim. E eu falava assim, mas o que que tá acontecendo? A Maria Helena sempre foi doce, Presta sempre atenção, foi uma menina amável. O que que tá acontecendo? Começou a fazer muita arte. E aí eu comecei a orar. Eu falei assim, por que que a Maria Helena tá desse jeito? A Maria Helena nunca foi assim. É filha única, claro que tem uns mimozinho, né, de filho único, mas eu nunca fui uma mãe desleixada, Senhor, a ponto dela tá desse jeito assim. Eu não dou essa criação para Maria Helena. E eu orando o Senhor, falando com o Senhor um dia, eu varrendo, e eu cheia já disso, eu falei pro meu esposo que eu não aguentava, mas todas as noites ela acordava em pânico. Ela acordava gritando, chorando, conversava sozinha. Quando ela não conversava, ela rangia os dentes, que chega, dava gastura. Eu ficava assim no quarto, assim, dava para ouvir o jeito que ela rangia os dentes. E aí, isso eu falo uma criança de 1 ano de idade. Ela sempre muito inteligente, falava muita coisa já. E aí, todos os dias acordava, mamãe, desenho. E ela colocava desenho de Matheus. Aí um dia ela acordou de manhãzinha cedo e falou, mamãe, eu quero assistir desenho. E eu fui lá, liguei a televisão, coloquei o desenho que ela gostava e eu fui limpar a casa. E eu limpando a casa, eu tô lá limpando o quarto dela. E aí ela tem muitos ursinhos, ela ama urso. Ela tem muitos ursinhos. Aí eu limpando o quarto dela, começou a cair os ursos. Foi caindo os ursos assim, e aí eu coloquei lá, e aí o negócio caiu, eu coloquei lá, e aí eu comecei a arrepiar. E o Senhor falou assim, começa a repreender. E eu comecei a repreender, e fui varrendo a casa e repreendendo, orando em espírito. Aí terminei de varrer a casa, e aí eu sentei no sofá. Veja só, irmãos, Ela aqui do meu lado, eu aqui sentada no sofá, era o corredor pro quarto. E eu aqui assistindo o desenho junto com ela, olhando esse desenho. E o Senhor falou assim para mim, olha pro quarto. A hora que eu olhei pro quarto, Esté, eu vi essa bonequinha, a Masha, ela corria, ela tinha o berço na época, ela corria o quarto inteirinho, pulava em cima do berço, ela pegava as coisas do berço, jogava no chão, ela corria pra lá, corria pra cá, batia na parede, batia aqui, corria a casa toda desesperada, a bonequinha. Eu levantei, eu falei, Senhor, eu tô doida, misericórdia. O Senhor falou assim, tá doida não, você tá vendo agora o que tá fazendo sua filha ficar assim. E eu comecei a repreender, levantei a mão, comecei a repreender, eu fiquei tão assim com aquilo que eu tava vendo, que eu falei, nossa, nunca tinha visto esse negócio. Liguei pra uma vizinha minha, que era evangélica, eu falei, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui, porque eu tô vendo coisa. Eu tô vendo um desenho, materializou aqui, tá fazendo a maior arruaça no quarto da menina. E ela corria, Esté, pra tudo quanto é lado. Mostrava língua, mostrava dedo, fazia careta. E corria, pulava no berço dela, pulava no chão. E aquela, sabe, e caía, e isso e aquilo. E eu chamei a irmã veio, me ajudou a orar, foi embora. No outro dia de noite, o Senhor levanta a campanha. Levantei uma campanha e comecei a orar, e o Senhor falou assim, a partir de hoje, nem esse desenho, nem esse. E o Senhor foi falando os desenhos para mim, que não era para mim deixar ela assistir. Tirei todos esses desenhos, né, que ela assistia, e o Senhor falou também, observa, não quero que dê celular na mão da Maria Helena. Porque Maria Helena, ela é separada. Deus te deu essa ordem. Ela é separada, não desse. A minha mãe, se você perguntar à minha mãe agora, tem anos que a minha mãe tá querendo dar celular para ela, eu não deixo. Eu falo, não vou dar, não vou desobedecer. O Senhor falou, não dê celular, alimenta a mente dela com a minha palavra. Alimenta a mente, sabe o que ela, sabe o entretenimento dela? Ela tem um monte de Bíblia, de personagens da Bíblia, ela tem um monte de livro, ela tem um monte de brinquedo que toca, ela tem muitas coisas assim, e ela ama, Esté, ela ama. O violão que você deu, né? Nossa, é uma saga aquele violão, tem dia que ela acorda lá o tempo inteiro, e eu falo, Jesus, onde é que abaixa? Eu só quero abaixar, não desliga não, só abaixa. Então, eu não dou, e um conselho, se eu dar, não de mim, foi algo que Deus me falou. Foi Deus que me falou, para não dê celular para sua filha, para o seu filho, para sua criança. Não dê, não infiltre a podridão do mundo na mente dele agora, não.
Não faça isso, porque o diabo usa dessas coisas para infiltrar coisas que não prestam na mente das nossas crianças. A partir do momento que eu proibi ela de assistir esses desenhos, a Maria Helena voltou a ser a Maria Helena de sempre. E hoje, quando ela chega em algum lugar que ela vê alguém assistindo, nossa, mamãe, eu vou falar para ele que não pode, viu? Eu vou falar para ela que não pode, que isso aí é muito feio, ensina muita coisa feia. E se você parar e sentar para analisar, há muita coisa subliminar de trás dos desenhos. Isso é verdade. Muita coisa, muita coisa, Verdade. muita coisa. Então eu realmente não deixo. Quando o Senhor disser assim, dá, eu dou. Mas enquanto isso, eu não dou, e eu sou assim na minha casa. Quem me conhece dentro da minha casa sabe, né? A Maria Helena, ela é uma menina muito, muito introvertida. Ela é muito, 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 muito boazinha. Não me dá trabalho de nada dessas coisas, porque eu estou ensinando o que Deus ensinou para mim. O Senhor falou para alimentar com as coisas do céu, com a palavra, e eu estou fazendo isso, e eu já tenho visto, eu já tenho evidências do que o Senhor mandou eu aplicar nela, já está dando fruto. Você vai me... Vamos lá, né, irmãos? Primeiramente, o que eu queria deixar aqui na reação desse vídeo é dizer que eu achei o cenário deles incrível, né, irmãos? Você vê a simplicidade, né? É o podcast do Culto na Roça, certo? Eles têm um canal, tem um trabalho que eles fazem, né? Esses cultos. E o nome desse projeto é Culto na Roça. E esse podcast você vê, ó, até a forma deles colocar o microfone é tudo muito simples. Tudo literalmente na roça. Então eu achei isso muito legal. Entrando agora na questão do desenho, né, irmãos? Eu concordo plenamente com o que ela disse. Tem muito desenho que é diabólico. Tem muito desenho que tem mensagem subliminar. Tem muito desenho que fala muita coisa assim, duplo sentido. Que às vezes nós, que é grande, né? Nós adultos, nós achamos que é nada demais. Mas na mente de uma criança, isso é muita coisa. Então, desenhos, celular. Celular é outra coisa. Mas primeiro vamos terminar aqui e falar do desenho. Aqui, veja só. Deus tem um chamado na vida dessa criança. Ela foi separada. Então certos desenhos para ela não cabe. Então o inimigo trabalha assim. Então qualquer brecha ele entra na vida de um escolhido. Então você vê que na vida dela já aquele desenho já não fez bem. E eu não digo que isso para algumas pessoas fazem bem, a outras não. Para todas fazem mal. Mas tem para umas que é mais sensível ao mundo espiritual. Então assim, cada pai sabe da criação do seu filho, né? Cada pai sabe como queria seu filho. Mas irmãos, aqui é um vídeo a qual temos que parar para pensar, certo? Você que é cristão, você que não é e tá vendo esse vídeo, certo? Começa a prestar atenção no que o seu filho tá assistindo. Começa a prestar atenção no comportamento dele, porque isso é muito importante, irmãos. Hoje em dia, o inimigo ele tá agindo em todo cenário, todo lado ele tá tentando, e principalmente na mente das nossas crianças. A palavra do Senhor diz para ensinar o caminho que ele deve andar, para que quando ele envelhecer ele saiba da onde ele veio, né? Ele conheça a palavra. Então, vamos buscar ensinar a nossas crianças a palavra do Senhor. E a questão do celular. Isso é uma polêmica assim, algo que divide opinião, né? Vamos se dizer. Porque tem uns que diz que é bom, certo? Tem outros que diz que não. O celular é uma ferramenta muito forte. Uma ferramenta assim que ela dá para você fazer muita coisa com ela. Quanto boa, quanto ruim. Então, você tá dando um celular na mão de uma criança, você tá dando algo muito, muito forte na mão dela. E ela não sabe lidar com isso. Então tem criança que começa a ver coisa que não deve. Tem criança que começa a fazer coisa que não deve através do celular. Cria as manias, aprende o que não deve. Principalmente naqueles vídeos assim, ó. Você fica rolando ali, a criança fica rolando e fica vendo diversas coisas, diversos assuntos. Certo? Que o algoritmo do aplicativo gera pra você, não pra criança. Então ele tá gerando as coisas que você gosta, não que a criança gosta. Então vai mostrar coisa de adulto,
certo? Então, dar o seu celular para a criança não é o certo. O certo é você dar um tablet, né? Você dá ali aonde tem coisas específicas para criança, né? Você não pode abrir a internet e deixar ela escancarada para a criança, pois ela não sabe lidar com isso. Fica na paz e até o próximo vídeo.